Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, estudantes da Escola Bíblica Dominical, cada um de vocês que nessa hora passa a fazer parte desse canal, é a nossa Escola Bíblica Dominical, com visitantes e tudo, não é verdade? E todos nós reunidos, a ICOR, Igreja em Correias, na obra de restauração, que fica ali na estrada União Indústria, número 4.589, em Correias, bem ao lado ali do supletivo Nota 10, né, logo depois da entrada do castelo, indo de Itaipava para o centro da cidade. Nós estamos ali e agora, nesse período, espero que durante um curto tempo nós estamos sem os nossos cultos presenciais, mas assim que as coisas melhorarem, com certeza estaremos voltando. Bom, a nossa segunda lição desta revista maravilhosa vai falar sobre a alegria da unidade. Na primeira lição, nós estudamos sobre Filipenses capítulo 1, todo ele, e foi muito bom. Nos deu a base de saída para entendermos como o apóstolo Paulo escreveu, quais eram as intenções, e falamos também da aplicação para os nossos tempos. Agora nós estamos chegando no capítulo 2 e vamos estudar até o versículo 11. Tá? Eu quero ler para vocês alguma coisa aqui, dentro de Filipenses capítulo 2, e nós vamos ler os primeiros versículos. Olha que interessante esse início. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 6, finalizou. Você, com toda certeza, aluno que é da Escola Bíblica Dominical, está com a sua Bíblia aberta aí, se não estiver, abra, tá? Pegue a sua revista, se você não tem revista, acompanhe assim mesmo, com toda a atenção possível, tá? Mas o estudo vai até o versículo 11. Por uma questão de tempo, vamos ler só isso. Que lição boa! A alegria da unidade. Por quê? Nós falamos sobre unidade, mas que unidade é essa? É uma unidade forçada? É como se nós fôssemos prisioneiros sem a opção Como que é isso? Isso é voluntário? Isso é algo que é voluntário porque eu sei que faz bem ao meu espírito, à minha alma? Como que acontece essa alegria na unidade? Bom, vejamos. O autor começa da seguinte maneira, o título é A Alegria da Unidade, segunda lição. A desunião é o perigo que ameaça a igreja, principalmente aquela que está crescendo e se desenvolvendo. Atenção! A igreja de Filipos possuía qualidades excelentes. Era uma igreja generosa, aí estão os textos de base, 1:5 e 4:10, e firme no Senhor, 4:1. A comunidade, porém, sofria com a desunião, desarmonia interna promovida por alguns irmãos, uma minoria. Mas ainda assim prejudicava o corpo. Paulo exorta os irmãos ao amor fraternal e à humildade. Por que humildade? Nós vamos ver isso mais para frente, entender qual é o papel da humildade dentro dessa questão da alegria da unidade. Ele inicia sua exortação, Filipenses 2, verso 1 e 2, apelando com 4 argumentos. E aí vai os condicionais. Argumentos que são condicionais, se. Tá? Se há ou existe alguma motivação em Cristo para sermos unidos. Segundo, se há em Cristo algum encorajamento para amarmos uns aos outros. Meu Deus, é retórico, né? Se existe alguma comunhão produzida pelo Espírito, e aí, em letra maiúscula, Espírito Santo, que nos leve à união. E o último, quarto, se vocês têm experimentado
das ternas misericórdias da compaixão de Cristo, completem a minha alegria. Expressa-se assim o apóstolo Paulo. Sendo unidos, humildes e solícitos. Após o apelo, Paulo apresenta Cristo Jesus como modelo a ser seguido. Olha que início. 2 primeiros versículos, já uma riqueza que o autor poderia ter esticado e ter feito uma lição só com isso aqui. E aí é que está o grande segredo de quando se estuda a Bíblia com um pouco mais de profundidade. Ele está falando de alegria da unidade. Paulo começa muito bem esse assunto, esse segundo assunto, e aqui o autor vai intitular isso A Alegria da Unidade. É muito interessante porque me vem, quando eu comecei a estudar, me veio aquela figura muito usada por nós em palestras, também em pregações e estudos bíblicos, que vai falar sobre a corrente e da firmeza das correntes. A corrente é uma invenção humana maravilhosa, interessantíssima. E é muito interessante quando nós começamos a pensar que todo o elemento humano, técnico, todas as ferramentas, elas têm alguns princípios. E a corrente também tem um princípio. Ela é aferida e também ela passa por uma categorização de acordo com a resistência que ela tem. Mas vejam só, em uma corrente, ela pode até mesmo aguentar 40, 50, 100 toneladas. Mas se o seu elo mais fraco aguenta apenas 300 quilos, não importa se todos os outros aguentam 1 tonelada. Ela se romperá nesse elo mais fraco. Esse elo que aguenta apenas 300 quilos. A unidade faz com que nós estejamos fortes, todos nós. Existe uma unidade porque Cristo quis assim. A oração sacerdotal, que é um dos textos básicos da nossa lição, João capítulo 17, para mim, tenho que é um dos textos, o texto mais maravilhoso que fala sobre unidade. Jesus se expressa de uma maneira maravilhosa, em um rompante que leva a cada um de nós a meditar sobre a união que ele tem com o Pai e com o Espírito Santo e que ele deseja ter conosco. Seguindo, vamos para o tópico. Primeiro, causas da desunião. Primeiro, uma análise. Isso é analítico, tá? Primeiro, Paulo se posiciona, né, aqui. Ele fala sobre consciência, sobre quem é, sobre o que é, essa questão da alegria da unidade. Agora, causas da desunião. Primeiro ele fala sobre projeção pessoal. Toda vez que eu coloco o meu sucesso pessoal acima do sucesso coletivo dentro da igreja, dentro do organismo igreja, eu peco contra Deus. Isso serve para pastor, diácono, obreiro e qualquer outra pessoa. Tá? Isso leva-nos à desunião. O autor coloca aqui no segundo parágrafo: isto acontece ainda hoje, ou seja, essa projeção pessoal, esse desejo, tá? Muitas vezes fazemos as coisas na igreja para projetar a nossa imagem. Queremos ser vistos e elogiados pelas pessoas. Queremos vender a nossa imagem de espirituais, competentes e insubstituíveis. Você é único, mas você não é insubstituível. Cada um de nós somos únicos, mas não somos insubstituíveis. Deus levanta outros, Deus prepara outros e Deus até mesmo prepara outras gerações. Então, veja só, essa questão de querer muitos elogios e ser visto é algo extremamente danoso, porque isso vai caracterizar pessoas que realmente precisam dessa projeção pessoal para sobreviver. Então, ser reconhecido é diferente. O reconhecimento, ele vem, mas muitas vezes o elogio não vai aparecer. Tá? Existe, evidentemente, como nós temos falado, uma questão de reconhecer pelos líderes, sempre tem que ser reconhecido, as pessoas que trabalham. Mas esse reconhecimento muitas vezes não vem em palavras, muitas vezes ele não vem em um reconhecimento público, ele pode acontecer de várias outras formas. E às vezes esse reconhecimento vem dando mais trabalho a essa pessoa. E tem gente que não entende isso. E desanima, porque não teve um reconhecimento público. Muito cuidado com isso, tá? Prestígio pessoal é o segundo ponto, né?
eu vou ler a primeira parte. O prestígio pessoal é uma tentação. Ser admirado, respeitado, aí eu coloquei entre aspas, e bajulado, correto? É uma meta de alguns. Esse pecado é filho da soberba espiritual que leva uma pessoa a se achar superior aos outros. Prestígio pessoal. Nesse sentido, ele é danoso para a unidade da igreja e principalmente para a alegria da unidade. Por quê? Porque geralmente são pessoas que, como ele fala aqui, essa soberba espiritual é aquela pessoa que quer humilhar a outra espiritualmente falando. É aquela pessoa que vai decorar um texto da palavra de Deus simplesmente para perguntar para você assim: você conhece esse texto assim, assim? Está escrito isso, 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 isso. Você tem que decorar. Mas cuidado com a soberba espiritual. É aquela pessoa que vai orar e depois vai querer expor por que ela estava orando, por quem ela estava orando e as bênçãos que ela recebeu por causa disso. E assim vai. São pessoas que querem ter um prestígio pessoal muito elevado diante do povo de Deus. Nós sabemos que Jesus combateu isso veementemente durante seu ministério terreno. Tá? Eu coloquei aqui uma anotação lateral. O erro é que o coletivo foi abandonado, nesse caso, em prol do particular e do pessoal. O coletivo, ou seja, a igreja, a alegria da unidade, ela foi abandonada por pessoas desse tipo. Porque é uma pessoa que se promove, que ela não consegue sentir felicidade se ela não se sentir superior aos outros. Olha como que isso é danoso para a unidade da igreja. Por quê? Porque o sentimento coletivo de igualdade é algo que nos aproxima, irmãos. É algo que nos alegra. Você pode ser um super intelectual, ter conhecimento bíblico, escatológico em todas as disciplinas curriculares da teologia, ter 2, 3 faculdades de formação em diversas áreas e continuar a ser um com o seu irmão. Você não precisa de humilhá-lo. Você pode usar situações aonde esse seu conhecimento seja valioso para Deus. Da mesma forma, os dons que Deus tem dado a nós. Aí é necessário ler 1 Coríntios capítulo 12, para entender essa questão da unidade. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar muito sobre isso. É uma analogia do corpo e da igreja. Temos que entender para entender que o prestígio pessoal aqui deve ser deixado de lado. Tá? Aí vamos lá. Interesse pessoal. Esse é o pecado do egocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. Este leva a pessoa a buscar sempre, em primeiro lugar, o seu próprio interesse. O egocentrismo de alguns produzia uma espécie de competição entre vários irmãos de Filipos. Lembra 1 Coríntios? Logo no primeiro capítulo, quando Paulo começa a falar ali depois do versículo 10, olha, vocês estão divididos. E aí a pergunta que ele faz é maravilhosa. Está Cristo dividido? Em 1 Coríntios, no versículo 3, ele fala sobre isso. Está Cristo dividido? Aquilo ali é Paulo preparando a base, já no primeiro capítulo, na primeira parte dessa carta, para falar sobre unidade e explicar àqueles irmãos que eles tinham todos os dons espirituais, porém faltava a eles unidade, humildade, faltava a eles alegria da comunhão. A alegria da unidade, se essa lição tivesse um outro título, poderia ser a alegria da comunhão, a alegria do compartilhar, a alegria de ser igreja. Olha isso, que coisa mais maravilhosa, interesse pessoal, cuidado com isso, cuidado com essa soberba, cuidado com isso, tá? É tipo aquela situação, eu anotei aqui lateral e quero comentar, cuido do meu emprego, cuido da minha família, cuido do meu negócio, cuido do meu casamento, cuido de tudo isso. E isso são coisas que você e eu temos que fazer mesmo. Cuide dos seus negócios, cuide da sua profissionalização, seu estudo, da sua parte acadêmica, da sua parte espiritual. Mas e a igreja? Você cuida do coletivo? Você se envolve nas programações da igreja? Será que você está conseguindo passar bem por essa turbulência toda que nós temos passado durante esse período de pandemia? Afastamento, como que você está? Você tem procurado os irmãos em Cristo? Você liga para as pessoas também? Você tem conversado? Você interage? Então, é isso, tá? Muito cuidado.
Ele sai dessa questão agora, o autor da nossa lição, que são as causas, né, da desunião, porque tudo isso aqui causa desunião, e isso tudo é do diabo, irmãos. É de origem dele, tá? Mas os nossos outros inimigos vão lutar para fazer essa desunião acontecer. Aí ele vai agora para o remédio da desunião. Ele diagnosticou, agora ele vai dar o remédio disso. Então vai ser aplicado em doses aqui, tá? O autor vai colocar 3 doses para nós desse negócio aqui, tá? Ele vai apresentar aqui 3 doses, baseado nestes primeiros 11 versículos que Paulo escreve aos Filipenses. Então, a primeira dose vai ser aplicada agora, é a unidade. Ele vai falar sobre unidade. A unidade da igreja emana da união com Cristo. Isso é primordial. Não conseguiremos nos unir a pessoas que não nasceram de novo. Tem que nascer de novo. Tem que ter vida transformada por Cristo. Pessoas que tiveram a vida transformada por Cristo passarão por dificuldades dentro da igreja. Imagina aquele que não nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo, ele vai passar por diversos tipos de desafio. Porque primeiro ele não se adapta, porque ele vai querer trazer o mundo para dentro da igreja. É aí que está a briga. Essa briga, me perdoem falar sobre isso um pouco mais de veemência, mas essa briga é a briga que nós temos todos os dias. Pessoas que não nasceram de novo, mas que se sentem bem dentro da igreja e que querem trazer o mundo para dentro da igreja. Costumes, roupas, jeitos de falar e muitas outras coisas. Eu não sou contra a modernidade, vocês sabem disso. Mas a modernidade sadia. Eu não sou contra nada tipo dessas situações, mas eu também sou contra aquilo que derruba tudo que nós construímos com anos e anos de história. Então é muito sério isso. É seríssimo, tá? Porque ele está falando de unidade. Tá? Unidade é remédio. Mas só acontece unidade, a gente só consegue unidade com quem nasceu de novo. Esse primeiro passo aqui, para mim, já sintetiza todo o restante desse subcapítulo, tá bom? É muito interessante você pensar sobre isso. Nasceu de novo? Então, se sujeite ao que Deus tem te mandado, tá? Segundo o parágrafo diz assim, precisamos reconhecer a nossa unidade em Cristo e precisamos viver em paz uns com os outros e trabalharmos juntos para o desenvolvimento da igreja. Porque se você tem do outro lado umas causas da desunião, a unidade é o remédio para essa doença maligna que nós temos. Primeira dose foi aplicada, tá? Aprenda a viver em comunidade. Aprenda que nem todo mundo é perfeito. Aprenda que nem todo mundo vai te dar tapinha nas costas. Aprenda, isso é para você e para mim, tá? Aprenda que nem todo mundo vai compreender o que você falou. Aprenda que de vez em quando você vai ter algum obstáculo. Sim, isso é igreja. Bem-vindo a ela. Bem-vindo à igreja. É isso que funciona. Segunda dose, ele vai falar humildade. Aplicou a segunda dose e as 3 vai dar uma eficácia melhor, tá? Em períodos agora você entendeu o que eu falei, né? Talvez há alguns anos as pessoas não entendam, mas agora você entendeu. Se você tomar a segunda dose, a eficácia é maior, tá? Humildade. Unidade não se realiza sem humildade. A ambição egoísta e vanglória de alguns irmãos detonavam a unidade da igreja, nesse caso, tá? É profundo esse texto. O remédio é a humildade, segunda dose, né? Virtude que leva o irmão a considerar primeiro o outro em detrimento de si mesmo. A pessoa humilde aceita servir sem se preocupar com quem receberá a honra. Meu Deus! Humildade na prática a gente confunde às vezes, existe uma confusão gigantesca, até mesmo porque são sinônimos, né, na língua portuguesa, mas na profundidade da aplicação do termo humildade, nem sempre porque às vezes nós associamos pobreza financeira à humildade. Em certo sentido está correto isso. Mas a humildade que ele fala aqui é essa humildade interna. É o pobre de espírito. É aquele que é humilde internamente. É aquele que é humilde apesar do conhecimento, que é humilde apesar da riqueza financeira, que é humilde apesar do cargo que ocupa dentro da igreja, que é humilde mesmo tendo ou um cargo alto ou um cargo, entre aspas, baixo dentro da igreja, que para mim não existe esse negócio de cargo baixo. Porém, isso é humildade. É a pessoa que coloca isso. Por quê? Ela está pensando em quê? Ela está pensando na coletividade. Ela pensa na igreja como um todo. Ela pensa no crescimento e principalmente na alegria da união. Irmãos, isso é outro passo. Segunda dose aplicada. Se você tem a primeira dose, unidade, e a segunda humildade aplicada, você já está praticamente vencendo essa doença terrível que é a desunião. Agora, a terceira dose, ela já vem para acabar com esse negócio todo.
segundo o autor aqui da nossa lição. Ela é a solicitude. Paulo apresenta a solicitude como a virtude que leva a pessoa a buscar não somente os seus interesses, mas também os interesses dos outros. E isso é profundo, porque isso pode ser confundido. Não estão mandando você se meter na vida dos outros. Deixe os outros para lá, viva a sua vida. Se você viu alguma coisa errada, procure a pessoa, converse com ela com humildade, leve o irmão com você, siga a fórmula bíblica. Leve aos oficiais da igreja, leve ao pastor, conversemos, amemos, não com uma espada na mão para degolar essa pessoa, mas com um carinho e amor da correção verdadeiramente da disciplina bíblica sendo aplicada à vida da pessoa. Por vezes, quando se precisa disso. Agora, ele está falando aqui sobre a solicitude, que é esse sentimento, essa ação que nós temos. Solicitude é uma ação, tá? Seja solícito, quer dizer, seja solícito, atenda aos interesses dos outros também. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Isso não seja interpretado da maneira errada. A solicitude é algo maravilhoso, porque eu começo com os meus bens, sejam eles de que ordem que sejam, a servir ao próximo. Eu coloco os meus talentos à disposição do próximo. E fazendo isso, mesmo sem perceber, você está colocando os seus talentos na mão do Senhor. Porque Cristo, quando caminhou nessa terra, quando ele beijava um leproso, abraçava, encontrava esse leproso, livrava alguém de um espírito maligno, falava das grandezas do reino de Deus, ele servia ao próximo. Ele foi o maior de todos os homens que pisou esse planeta. Ele serviu a todos nós e ainda hoje nos alimentamos por causa da obra feita por Cristo nessa terra. Sirva ao seu irmão, sirva a pessoa que você ama, sirva ao novo convertido que está vindo para a igreja, sirva um ao outro, o grande, o pequeno, na visão humana, em todos os sentidos. Solicitude, esteja pronto a fazer. Quando nós estamos prontos a fazer, a coisa é diferente. Essas 3 doses aplicadas, irmãos, é sucesso, tá? Esse vírus não vai te pegar, não. Exemplo de Cristo, o autor vai fechar muito bem. É um pouco longo, né? E nós estamos aqui nessa primeira parte dele. Após apresentar uma exortação, Paulo apresenta o modelo ou o referencial da unidade. Humildade e solicitude. Jesus, o mandamento apostólico. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é o verso 5. Jesus é o nosso exemplo, e aí ele vai começar a falar um pouco sobre isso. Jesus, ele é o grande exemplo, ele é o alvo. E você imagina e pode me falar o seguinte: pastor, eu nunca alcançarei essa perfeição. Parabéns, nem eu, nem nenhum homem nessa terra. Mas aqueles que servem a Cristo seguem para o alvo. Ainda que você não alcance esse alvo, siga para o alvo. Siga o exemplo de Cristo. Lembro-me daquele livro muito citado pelo pastor Célio de Lima Medeiros, né? Nosso querido pastor Célio, e em seus passos, o que faria Jesus? Pense sobre isso. Meu Deus, que coisa boa. O autor, ele vai com 2 subtópicos neste assunto. Ele vai falar, né, nesse assunto que é o exemplo de Cristo, e ele começa a falar, ele vai falar sobre o estado de humilhação e o estado de exaltação, sempre tendo Cristo como modelo. No estado de humilhação aqui, obediência, submissão, e olha como é que essas palavras às vezes podem ser mal entendidas e mal digeridas por muitos de nós. Obediência, humildade, humilhação, submissão, olha como é que isso pode ser mal interpretado. Porque tem um lado doentio, às vezes, dessas coisas. Mas quando nós estamos falando de Deus, do Espírito Santo, da obra de Cristo, da igreja, isso deve ser saudável. E é saudável quando você sabe que isso é saudável e trabalha com isso na sua ordem mental de maneira saudável. Nas questões espirituais de maneira saudável. Tenha saúde. Mas para ter saúde, querido, você tem que se alimentar bem e tem que se exercitar. Você não pode ficar parado. Para ter saúde, você tem que ir no médico. Para ter saúde, você precisa tomar vacinas e remédios. Espiritualmente falando, segue essa analogia aí que você vai bem, tá? Entenda isso. Segue essa analogia que você vai se dar bem espiritualmente falando. Cristo é o grande exemplo. Jesus esvaziou-se do seu status de Deus. Essa controvérsia
ela segue na igreja até o quinto século, pelo menos. Segue-se sempre. Mas existe uma intensidade de estudos apresentados. Os pais da igreja, os pais apostólicos, que são aqueles que viveram logo no segundo século, que tiveram contato com os apóstolos e com alguns que viveram na época de Cristo, são chamados pais apostólicos ou pais da igreja. Aí você vai seguindo essa sequência, você tem os apologistas que fizeram grandes defesas, né, sobre estas questões, você tem os concílios até o quinto século, respeitadíssimos, e que vão falar muito sobre essa questão de Cristo, da Trindade. Eles vão falar muito também sobre essa questão das duas naturezas de Cristo, e ali tem uma profundidade nesses estudos iniciais, até o quinto século, pelo menos, fala-se muito sobre isso. E aqui o autor traz para nós agora, com essa teologia que existe hoje, e muito bem aplicada aqui, falando sobre isso. Ele se esvaziou, ele desceu, ele deixou esta questão das honrarias de ser Deus, e ele se humilha. Jesus se fez homem, é o segundo subtópico. Ele se humilhou. Ele desce até essa forma humana. Jesus renunciou às suas riquezas. Terceiro tópico. Ele renuncia às suas riquezas. Sabe por quê, irmãos? Porque ele se torna homem. Você imagina? Aquele que criou todas as coisas agora está em um ventre humano. Em uma mulher piedosa, crente. Sim, com um pai, humanamente falando, nesse sentido, que era marido de Maria, piedoso, temente a Deus e obediente. O anjo falou com ele, vai para o Egito, ele foi. Vai para volta, ele voltava. Fica aqui, ele ficou. Ele era o pai daquela casa, ele mandava naquela casa. Tinha hierarquia ali, tá? Mas Cristo estava também submetido a isso, a essa hierarquia familiar, a essa que é tão criticada hoje, essa família patriarcal, que é tão criticada pela filosofia, pela psicologia e por muitas pessoas que hoje julgam ser mais inteligente do que os outros. Falta humildade. Falta humildade de saber que a sabedoria está com Deus. Entendam uma coisa. Cristo se humilhou num ventre humano. E ele nasce de mulher. Imagina, o dono do mundo nascendo de uma mulher. Da forma como todos os homens nascem nesse planeta. Só nasceu sem pecado. Imagina isso. 9 meses num ventre materno. Humilhou-se. Ele renunciou. Ele vive como homem humildemente. Ele caminha nessa terra humildemente. Ele vai para a cruz sem ter pecado, podendo clamar, e um exército celestial o livraria. Ele não foi morto pelos homens, ele se entregou pelos homens. Como diz uma canção que eu gosto muito, não foram os pregos que fixaram Jesus naquela cruz. Foi o seu amor por mim e por você que fez isso. Ele se entregou por nós, ele foi obediente ao Pai, ele se humilhou, ele desceu. E muitos de nós, às vezes, não querem descer, não querem pedir perdão, não querem dizer que estão errados, não querem dizer que estão falando demais, não querem dizer que estão reclamando demais, se enchem dos seus próprios direitos. Que lição maravilhosa! A alegria da unidade. Cristo nos dá a receita, ele é o exemplo. Finalizo, estado de exaltação, é aonde todo mundo quer chegar. Mas só que isso é um caminho longo. E como Jesus aqui, ele disse, se você foi humilhado com ele, você vai ser exaltado com ele. Se você caminha nos caminhos de Cristo, você vai para onde ele está. Você vai viver com ele, celestialmente falando. Mas aqui na terra você já vai viver as benesses dessa questão da humildade, da alegria da unidade. Você vai conseguir, irmão, não seja infeliz dentro da igreja. Seja feliz. Se você está vivendo em um estado de infelicidade dentro da igreja, você tem que tornar isso feliz, você tem que, talvez esteja faltando alguma coisa. Estado de exaltação. O estado de exaltação de Cristo inicia-se com a sua ressurreição, passa por sua ascensão e culmina com sua glorificação. Paulo relaciona a exaltação com a humilhação. Por isso, está aí, Deus o exaltou, Efésios 2, verso 9. Por isso. Esta é uma regra divina. Isso é um padrão não quebrado por Deus. Por isso, você quer ser exaltado? Se humilhe
debaixo da potente mão de Deus. Jesus, ele obedece a Deus como homem aqui nessa terra. E aí nós temos os 3 subtópicos. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Ô glória! O 2, Jesus receberá o reconhecimento e adoração de todos, até daqueles que não creem. Todos eles se dobrará. E Jesus será confessado por todos. É o que eu falei aqui. E essa que é a questão. O último parágrafo diz assim: o propósito, você achou aí? Siga comigo. O propósito final da exaltação de Jesus é a glória de Deus Pai. E toda a língua confessa que Jesus é o Cristo, e é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, verso 11, último versículo. A diferença é: alguns vão confessar, pois estão unidos ao corpo de Cristo em alegria. Outros vão confessar porque foram derrotados pelo pecado. E vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Mas já será tarde demais. Como o próprio Senhor Jesus fala, que um dia alguns o chamarão Senhor, Senhor, mas em teu nome, e ele dirá claramente: nunca vos conheci. Meu Deus, imaginem isso. Querido, amado, eu espero que essa lição tenha acrescentado à sua vida espiritual. A alegria da unidade. A alegria da unidade não só com Deus, mas com o meu irmão, com o meu próximo, com a igreja, com aquelas pessoas maravilhosas que nós conhecemos, doces e que têm uma doçura, às vezes até no falar. Mas também com aquelas pessoas difíceis, mais presunçosas, com aqueles que estão passando por um estágio de crescimento, com o jovem, com o idoso, com as crianças, que Deus lhe dê a alegria de conseguir viver em unidade, que você tenha alegria na igreja. Que Deus te abençoe e que as ricas graças do Senhor sejam derramadas na sua vida com a alegria na unidade. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um abraço.